Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53 e 58. 53 até o 58. Não é e o 58, até o 58. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. A Bíblia, como regra de fé e prática, pode salvar. A Bíblia, como um livro comum, ela pode trazer muitos ensinamentos, muitas orientações, muitas. Bíblia, conjunto de livros, né? Vários livros reunidos em um só, para trazer, né, informações. Aqui nesta noite, a informação que a Escritura nos traz é sobre a necessidade que muitas pessoas não têm levado em consideração, e que nós vamos estar sempre batendo nesta tecla, né? Porque é uma tecla que não está deixando claro para as pessoas a necessidade neste presente momento que nós estamos vivendo. Paulo disse que os últimos dias seriam trabalhosos, e nós estamos vivendo dias trabalhosos, né? Então é importante bater nesta tecla por mais vezes, não só a gente, né? Mas outros pastores, outros homens de Deus, né? Baterem nesta tecla, porque essa tecla, né, que é a do alimento espiritual, ela foi deixada por Jesus e não foi inventada pela cabeça de alguém. Então é importante. Nesta noite quero falar disso. Nesta noite quero falar a respeito do alimento espiritual, a verdadeira comida, o verdadeiro alimento espiritual, né? Não considerar aquilo que a Escritura está registrando, o cristão não considerar, a pessoa que ainda não conhece Jesus, é natural que ele não considere, tá? A pessoa que ainda não teve um encontro com Deus, é natural que ele considere a ceia como uma banalidade qualquer. O pessoal se reúne lá para comer pão e tomar suco de uva, né? Então é isso que as pessoas que ainda não encontraram Jesus imaginam, né? E não é de se ignorar que no meio da igreja ainda existem pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus, ainda não se converteram. Nós vemos, por exemplo, o fato que está registrado no nosso exemplo de Pedro, que vai ser citado daqui a pouquinho, né? Vai ser trazido a nossa meditação daqui a pouco. O exemplo de Pedro, que passou 3 anos com Jesus no ministério, 3 anos vendo Jesus fazer milagres. Jesus fazia milagre na frente de Pedro. Jesus fez um milagre dentro da casa de Pedro, curou a sogra de Pedro,
que estava já à beira da morte por causa de febre. Não sei que tipo de enfermidade que ela tinha, eu sei que estava com febre. A Bíblia diz que ela estava com febre. E Jesus tomou ela pela mão, levantou e ela saiu servindo toda a casa. Esse milagre aconteceu dentro da casa de Pedro. E Pedro só se converteu no 3º ano de ministério, no dia que Jesus disse para ele uma profecia, e essa profecia se cumpriu na vida de Pedro. Então não é de ignorar que exista dentro da igreja, no meio cristão, no convívio cristão, pessoas que ainda não se converteram, pessoas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Então é importante a gente mencionar, hoje aqui, é importante a gente analisar. Olha, eu quero dizer para nós que aqui essa palavra está trazendo um exemplo que tem que ser encarado da forma que está escrito, precisa ser encarado da maneira que está escrito, porque nós vamos olhar aqui textos que vão trazer essa realidade para nós, textos que vão trazer para nós a realidade daquilo que Jesus falou, viveu, mostrou e deu exemplo. Então aqui Jesus está dizendo assim: quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não tem vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. No versículo 52 ele diz assim: se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Versículo 53, ele está dizendo que se não fizer isso, não tem vida. Vamos analisar um pouquinho a respeito dessa situação, Jesus aqui colocou como carne, sangue, como alimento. Por que ele falou que é alimento? Porque o alimento é uma coisa que nós comemos, daqui a pouco nós precisamos comer novamente, não é verdade? Nós almoçamos hoje, sim ou não? Quem almoçou aqui hoje? Quem almoçou? Nós almoçamos hoje, e daqui a pouco vamos comer novamente, para quê? Para que o nosso corpo seja saudável. Douglas hoje falava com ele à tarde: eu vou comer alguma coisa aqui depois, para que o corpo esteja saudável. Então é importante a gente se alimentar da palavra de Deus, se alimentar daquilo que Jesus Cristo nos colocou como Ele sendo. A palavra de Deus é comida de verdade. A Bíblia Sagrada é comida de verdade. É o alimento que o ser humano precisa, é o alimento que nós precisamos para a nossa vida, a palavra de Deus. E Jesus é o Verbo encarnado, Mas então, por que a instituição da Santa Ceia, se nós temos que comer a palavra? Vemos lá em Ezequiel, o Senhor dizendo para Ezequiel: Ezequiel, come que eu te dou, come esse bolo, come esse livro. É uma palavra profética, É uma ilustração daquilo que o Senhor disse ali com o profeta, falando com ele em revelações, que ele devia fazer. Mas aquele livro é a Torá, a reunião da antiga lei, e já alguns profetas que já vinham deixando registros, Então aqui o Senhor falava com Ezequiel. Irmãos, é importante que o cristão, cristão que não lê Bíblia, cristão que não lê Bíblia, está em sérias dificuldades para encontrar o caminho do céu, mas nem mostrando, porque Jesus falou assim que Ele é o caminho. Então, se Jesus é o caminho, é importante e é necessário que o cristão entenda esse caminho lendo Bíblia. Mas vamos lá, daqui a pouquinho nós vamos chegar na ceia. Por enquanto nós estamos falando de Jesus como palavra, Jesus como verbo enviado. Nós estamos falando de Jesus aqui dando o exemplo do seu corpo, O verbo se fez carne, e habitou entre nós. Então Jesus está aqui falando do seu corpo, Mas ele tinha que dar uma representação para isso.
Ele tinha que deixar uma representação, um simbolismo para isso, para essa situação. E aqui então, no versículo 54 ele diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Agora vamos lá, vamos andar um pouquinho, né? Pegue a Bíblia aí para você abrir e olhar e ler e meditar, né? Pegue a Bíblia aí, que é muito bom, viu, irmãos? Nós estamos falando, a gente vai falando e vocês vão olhando aí na Escritura, fica muito bom, viu? Deixa a Bíblia aberta. É importante você olhar isso que está sendo dito, né? Você ver e olhar isso que está sendo falado, né? 56, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, verdadeiro alimento. Agora nós vamos dar um pulinho, vai comigo lá em Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas capítulo 22 e verso 19, vai comigo lá, para nós vermos aqui Jesus frisando, Jesus reforçando a respeito deste alimento, né? A respeito desta comida, a que era que ele se referia, né? Ele tinha que deixar o ensinamento lá atrás, né? E trazer aqui à frente para nós. Lucas 22, 19, quem encontrou, diz amém? Então está aí. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é partido, isto é o meu corpo que é dado, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Então aqui ele deixou para nós esta simbologia. E esta semana é semana que nós vamos parar um pouco no final de semana para participarmos da mesa, para realizarmos esta celebração, a celebração da ceia, o simbolismo do corpo e do sangue de Jesus, não é? Que ele tomou ali e disse para os discípulos assim: olha, depois que ele deu graças, né? Ele disse para os discípulos: esse aqui é meu corpo, que eu vou partir por vocês. Simbolismo, não é? Depois pegou o cálice e falou assim: esse cálice aqui é a nova aliança no meu sangue. Irmãos, é importante demais que o cristão aprenda a viver, que o cristão aprenda a se comportar como cristão. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas querem mudar tudo. As pessoas querem mudar, né, para ficar do seu jeito. Os mais jovens, né? Irmãos, eu sou plenamente de acordo com algumas alterações. Plenamente de acordo. Porque nós daqui uns tempos não estaremos mais aqui. Então é importante que o jovem cristão aprenda a se virar e a obedecer à vontade e à palavra de Deus, mas não retirando as coisas que Jesus estabeleceu, porque os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus não vai passar. Isso vai estar sempre escrito, e está escrito dentro da Bíblia que o que deixou, o que foi escrito e o que está escrito é para o nosso ensino que foi escrito. Então é importante que o homem aprenda, que o ser humano aprenda, que as coisas que vão sendo registradas, as palavras que vão sendo registradas por Deus, e que foram registradas até o livro do Apocalipse, é para o nosso ensinamento, para nos conduzir. Durante os profetas, durante a vida dos profetas e dos apóstolos, a história vinha sendo escrita, né? Homens de Deus vinham escrevendo coisas que foram colocadas dentro do cânon sagrado. Mas por quê? Porque aquelas pessoas, elas tinham vida com Deus,
elas viviam ali experiências com Deus, experiências vivas com Deus, e ainda Jesus não tinha sido revelado na carne. Então a história foi sendo escrita. Depois que a história foi sendo escrita, que Jesus veio, morreu e foi recebido no céu, ele levantou João e entregou a revelação. O último livro da Bíblia, a revelação. Entregou a revelação para selar, para fechar o cânon sagrado, né? Com toda a escatologia, com tudo aquilo que haveria de acontecer. Então, irmãos, é importante que nós entendamos que o que está escrito é para o nosso ensinamento, para a nossa orientação. O homem e a mulher que quer obedecer à vontade de Deus tem que viver observando, analisando o que está escrito, porque o que está escrito é para o nosso ensinamento. E por que Deus não permitiu que isso fosse feito hoje? Hoje tem pessoas escrevendo, hoje tem pessoas falando e ensinando, né? E isso é visto, isso é observado, não é agregado ao cânon sagrado, não é agregado. Porque a Bíblia já está pronta, não é? O cânon sagrado já está pronto, não é? Então nada mais vai ser agregado. Claro que vai servir como orientação, como instrução, mas não pode mudar a base que foi colocada. Não pode mudar o fundamento. O fundamento não pode ser mudado. E Paulo diz que haveria pessoas que iam querer mudar o fundamento. E ele disse assim: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, venha querendo mudar o fundamento que foi colocado, você não aceita, não. Não aceita, viu? Não aceita porque é maldito, não aceita porque está errado, não aceita porque é coisa consagrada, mas não a Deus. Não é? Essas pessoas foram consagradas, mas não a Deus. Por isso que eles vêm querendo mudar, vêm querendo alterar aquilo que está colocado como base. Então Paulo falou assim: nós não vamos alterar, e os anjos do céu também não vão alterar, porque o que está escrito, está escrito. O ensinamento já foi dado, a base já foi posta, o fundamento principal já foi colocado. E aqui a ceia é um dos pilares cristãos. Batismo nas águas é um dos pilares. Já falei isso aqui em uma ocasião. Batismo nas águas é um dos pilares, né? A ceia é um dos pilares. Batismo com o Espírito Santo também é um dos pilares. Nós estamos aqui falando de alguns pilares da fé cristã, do evangelho cristão, né? A graça de Deus. Irmãos, tem pessoas que confundem graça com de graça. Não é de graça, é pela graça, porque o evangelho não é de graça. O preço que foi pago é alto, não é de graça. E se quisermos ainda fazer a vontade de Deus, não será de graça, terá um preço a ser pago, né? Tem um preço a ser pago. Quando o Senhor chamou a Saulo e para que ele viesse a pregar o evangelho, o Senhor disse para Ananias: Ananias, vai lá orar pelo Saulo, porque ele está cego. Ele viu numa visão que alguém orava por ele e ele recobrava a visão. Ananias falou: de jeito nenhum, que esse camarada aí, olha o que ele fez de mal para a tua igreja, Senhor. Aí o Senhor Jesus falou: vai lá, Ananias, porque ele é um vaso escolhido para mim. Eu vou mostrar para ele o tanto que ele deve sofrer por causa do meu nome. Então o evangelho é pela graça, não é de graça, viu? Cristo pagou um alto preço por nós. Aleluia, Jesus. E o próprio Jesus disse: se você quiser, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cruz está falando de preço,
Cruz está falando de dificuldades que deverão ser rompidas, deverão ser encaradas. Amém? Então, irmãos, aqui o Senhor Jesus está dizendo assim, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim, participar da ceia, celebrar, estar juntos, estar realizando esta cerimônia de ceia em nome de Jesus, é necessário, porque foi Ele que deixou, e traz uma diferença na vida de quem participa. Quem não participa da ceia sabe a diferença que faz, né? Quem já participou e não participa sabe a diferença que faz, porque a primeira coisa que a pessoa quer, quando a pessoa está firmada, quando a pessoa está firme com o Senhor Jesus, a primeira coisa que ele quer é participar da mesa. É uma das coisas principais, né? Quando começa a bambear as pernas, né? Quando o inimigo começa a convencer a pessoa de fazer coisas erradas, aí o desejo de afastar da mesa. Não vou pôr na mesa não, né? Mas também não é tão importante assim, né? Isso é coisa que o diabo tem pregado no coração das pessoas, é coisa que Satanás tem colocado no coração das pessoas, né? Não tem problema, eu não comi esse mês, eu como no mês que vem, né? Glória a Deus. Aí chega o mês que vem, a pessoa fala assim, não, eu não comi o mês passado, esse mês também eu não vou comer, eu como no outro mês. E aí vai amarelando, daqui a pouco não tem força mais nem para vir para a igreja, não tem força mais nem para falar do evangelho para o vizinho, não tem força para falar de Jesus mais para as pessoas que estão à sua volta, não tem força de jeito nenhum de ler, de orar, de ler a Bíblia, de orar a Deus, não tem mais força. Paulo disse assim, por causa disto, né? Porque essas pessoas não se examinam, não se julgam, se as pessoas não olham para si, se as pessoas não veem que necessitam. Jesus falou assim, o são não precisa de médico, quem precisa do médico é o doente. E todos aqueles que um dia levantaram a mão para Jesus, não levantaram a mão para Jesus porque estavam esbanjando saúde espiritual. Levantou a mão para Jesus porque estava doente e precisava do médico dos médicos, sim ou não? Precisava dos médicos do médico dos médicos. Agora, se não tomar cuidado, se não se cuidar, se não se alimentar corretamente, vai acontecer como acontece com o nosso corpo, não é verdade? Vai adoecer, vai ter uma anemia espiritual e vai adoecer, né? Aí depois disso daí, o que vai acontecer? Depois que a pessoa enfraquece na fé, aí o corpo está de pé, mas o espírito está morto, né? O corpo está de pé, mas o espírito dentro dele já não tem mais força, a alma dentro dele já não tem mais força. Aí a carne fala mais alto, não, isso aí não precisa não, deixa eu falar. Esse negócio de ceia, isso aí não precisa não. Olha, eu não tenho informação sobre isso, mas eu acredito que já tem tramas para que este dogma cristão seja tirado, né? Essa pandemia, ela veio para mudar muita coisa na vida de muita gente, e muita coisa foi para pior, né? Ministérios inteiros tiveram que realizar ceia online. Eu estou aqui com o cálice e com o pão, eu participo, né? Confiando que as pessoas do outro lado estão fazendo o mesmo. Mas muitas pessoas não fazem. Muitas pessoas não fazem, né? Muitas pessoas não participam. Aí o inimigo chega, bate no ombro do camarada assim e fala, não, você continua crente ainda, você ainda é cristão, você está firme e forte, viu? Fica aí, né? Irmãos, Jesus não estipulou quantidade de ceias que nós vamos realizar, Ele não estipulou isso, mas nós precisamos entender
mesmo que implicitamente, né? Não está explícito, não está declarado a quantidade de vezes, mas nós temos que entender que da mesma maneira que o nosso corpo físico precisa de alimento, a nossa alma também precisa. Da mesma forma que o corpo material precisa de alimento para se manter, para estar firme, para estar forte, a nossa alma também precisa. Aleluia! E Jesus falou assim: aquele que não se alimenta, ele não falou a quantidade de vezes, ele disse: aquele que não se alimenta da minha carne, não tem vida. Não tem vida. Uma coisa é olhar para alguém e lembrar dele com vida, e outra coisa é olhar para aquele alguém e vê-lo vivo. Quando nós estamos vivos, nós agimos. Quando estamos vivos, nos mexemos na direção das necessidades, tanto nossas como dos outros. E o outro se mexe na direção, mas nem de si e nem do outro. Um cristão que já não se mexe mais na direção do seu próximo e nem na sua própria direção, em se tratando das coisas de Deus, está o quê? O que eu vou entender de uma pessoa dessa? Não se mexe mais. Então a palavra de Deus, ela vem para levantar, a palavra de Deus vem para ressuscitar, a palavra de Deus vem para restaurar, a palavra de Deus, ela vem para trazer vida, e vida com abundância. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E ele falou assim: a minha carne é alimento para vocês, e o meu sangue é bebida para vocês. E em Lucas ele fala assim: isso aqui é a minha carne, é um simbolismo da minha carne. Vocês vão fazer isso aqui simbolizando, é um símbolo, vocês vão fazer isso simbolizando. Mas é preciso fazer, é preciso estar juntos, é preciso estar unidos. Então nesta noite nós estamos falando para você por amor. Não fique sem participar, podendo, não faça isso, né? E não dê desculpa. Nós não podemos dar desculpa. Não, eu não posso participar do culto de ceia porque eu comprei uma junta de boi e eu preciso experimentar, né? Eu não posso participar da ceia porque eu comprei um carro, meu carro é bom, meu carro é novo, e eu tenho que testar o meu carro, tenho que ver se ele está bom. Eu não posso participar da ceia porque eu tenho um parente na minha casa, e o parente que veio na minha casa, eu não posso deixar ele aqui, e então eu vou deixar Jesus lá esperando, não, vou deixar o povo lá esperando, deixa esse pastor lá esperando, pastor que se vire lá, né? Eu não vou não, vou ficar aqui. Glória a Deus. A mesa está colocada. Que desculpa você vai dar, né? A mesa está posta. Que desculpa você vai oferecer? Alguém me disse uma determinada ocasião: as tuas desculpas só servem para você, e as nossas desculpas só servem para nós, irmãos, né? Serve para nos remendar. E tem crente mentindo, hein? Tem crente que mente numa cara de pau que não é brincadeira. Mente deslavradamente. A gente não sabe, eu não sei, né? Nós não sabemos, e nós somos homens. Mas a coisa mais séria que alguém pode imaginar: Deus está olhando tudo, e Deus está vendo a mentira que está saindo da boca, e aí então depois não vai poder reclamar, porque o Senhor diz na sua palavra que o mentiroso não entra no céu, o mentiroso não herda, entre outros, tem muitos outros, né? Muitos outros adjetivos dados aqui, né, dentro da Bíblia, de pessoas que não entrarão, não entrarão. E quem está dizendo que não vai entrar é a Bíblia, a boca de Jesus está dizendo que não vai entrar, e não entra, porque no céu não é bagunçado, né? Alguém me disse assim: ah, mas Deus vai condenar esse mundo todo. Deus não vai condenar o mundo todo, gente. Deus não vai condenar. Jesus veio para tirar da condenação, porque já está condenado. Ele veio para salvar o que está perdido.
né? Então ele não vai condenar, já está. O homem se condenou, né? O pleonasmo, né? O homem se condenou a si mesmo, né? É importante que a gente entenda isso, irmãos. O que nós fazemos é o desejo de entrar na vida. O que nós fazemos é para obedecer à vontade de Jesus. Mas para que serve a ceia? A ceia é testemunho. Paulo fala lá em Coríntios 23. Se você ler Coríntios 11, versículo 23 em diante, você vai ver para que serve a ceia. A ceia é testemunho. A ceia é testemunho. Porque todas as vezes que você comer este pão, beber este cálice, você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então é por isso que é importante a gente sair, deixar o parente, deixar tudo lá em casa, deixa o seu amigo, deixa o seu vizinho, deixa tudo lá em sua casa e vem participar, porque isso é testemunho. Se você não deixar, não tem testemunho. O testemunho de Jesus não está vivo. Então tem que deixar e participar, não é? Porque aí o testemunho está vivo. Aí nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que seja feito. Glória a Deus. A última palavra, né? Está lá no mesmo João capítulo 6, a última palavra para nós meditarmos, e não vou discorrer sobre ela, eu vou apenas ler, né? Não vou discorrer a respeito. Jesus então, quando terminou aqui este discurso, estas palavras, o versículo 66, veja só, se acontecesse isso hoje em dia, né? Aqui com a gente nós estamos vivendo uma experiência parecida, né? Começa a pregar a palavra, as pessoas ficam, né? Ficam aborrecidas, né? Porque a palavra é para confrontar mesmo, a palavra é para mudar, né? É para mudar o teu comportamento. Se não fosse para mudar o teu comportamento, precisava a Bíblia. Você vive do jeito que você quer. A Escritura diz assim: que aquele que sem lei viveu, sem lei será condenado, né? Então é para obedecer mesmo, é para mudar mesmo. Versículo 66 de João 6 diz assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Quando Jesus falou que ele é o pão vivo, as pessoas acharam que aquele discurso era difícil de ser aceito, né? Acharam que aquele discurso era intragável, por razões que qualquer hora dessa nós vamos tratar aqui, né? Por motivos naturais na cabeça de um judeu, que qualquer hora dessa nós vamos tratar aqui, né? Eles acharam aquilo impossível, porque eles estavam na carne e não no Espírito, e Jesus estava falando do Espírito e não da carne. Então é importante que o cristão, é importante que o homem e a mulher de Deus saiba se comportar diante de Deus, saiba permanecer diante de Deus com a palavra viva no seu coração. Alimento, verdadeiro alimento, Bíblia Sagrada, ceia do Senhor é testemunho. Você precisa testemunhar, aceitou Jesus, precisa testemunhar. Um certo moço, uma ocasião, Jesus libertou ele de uma legião de demônio, e ele disse assim: Senhor, eu vou com o Senhor. Jesus falou: não, você não vai comigo, você vai voltar para a sua família, e lá você vai dar o testemunho daquilo que Deus fez na tua vida. Então é importante que a gente entenda. Eu quero que esta palavra fique no teu coração, eu quero que esta palavra molde você, eu quero que esta palavra venha trabalhar na tua alma, viu? Jesus é o pão que desceu do céu. Se você se alimentar dele, você tem vida. Se não se alimentar, não tem vida. Como aquele que não come, não tem saúde. Aquele que não come, não tem vida. Aquele que não se alimenta, não tem vida, né? Nesse século que nós estamos vivendo, as pessoas comem besteiras aí que não é brincadeira, né? Comem um monte de comida que não é comida natural, e depois vão para os médicos se tratar, né?
Jesus fala assim: eu sou o pão vivo. Se alimenta de Jesus. Não fica comendo fast food, não fica comendo aí comida de internet, não fica se alimentando com comida, viu? Com comida que não dê saúde, não. Se alimente da palavra de Deus, viu? Não fique se alimentando daquilo que não traz vida, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e aquele que crê em Jesus vai subir. Que Deus abençoe tua vida em nome do Senhor Jesus. Que esta palavra esteja no teu coração.